Moacir Montenegro Souto está ausente. Vossa Excelência deseja adiar o processo ou dará prosseguimento ao julgamento do desembargador Chenot? Presidente, eu acho que a gente pode dar seguimento ao julgamento, que é uma coisa muito simples, que inclusive o relator já apresentou o voto dele, é uma coisa muito simples. Uma divergência muito pouco entre o meu voto e o dele. Então, eu gostaria de dar seguimento ao julgamento. Ótimo. Boa medida, excelente. Parabéns. Pois não, está com a palavra. Presidente, eu inicialmente adoto o relatório brilhante do relator. E eu vou ler a ementa, se tiver alguma dúvida dos colegas, eu acho que ela é bastante explicativa. Mandado de segurança, direito condicional administrativo, concurso público para ingresso na carreira de agente de salvamento aquático. Município de Salvador, edital 01/2019. Candidato inapto no TAF, prova de natação 200 metros com chumbo de 3 kg. Performance superior em 3 segundos e 45 centésimos ao tempo limite. Interpretação literal, rigorismo excessivo, impossibilidade, imprecisão da marcação do tempo por cronômetro manual, acionado por um único fiscal, violação dos princípios da legalidade e da razoabilidade, configurada a violação do direito líquido certo, precedente do TJBA, possibilidade de reteste físico, garantia do tratamento isônico, segurança concedida em parte para garantir ao impetrante o direito ao reteste. É com o voto, presidente. Pois não, Excelência. Então, eu realmente, uma situação anterior, nós já discutimos uma situação desse Jaez aqui. Eu, por exemplo, sou meio rígido nessas coisas, afinal de contas, é um critério objetivo. Mas se você considerar uma questão de 3 segundos e 40, ainda teve a situação em que o cronômetro não foi um cronômetro eletrônico que fica lá na parede e tal, foi manipulado. Quer dizer, uma pessoa, isso pode ter acontecido, algum equívoco, alguma coisa. Eu acho que neste caso aqui eu vou lamentar, pedir 1000 vênias ao desembargador Moacir Montenegro, mas vou acompanhar o desembargador Paulo Chenot para conceder a segurança. Me parece irrazoável, entendeu? Embora seja um critério objetivo, quando você vai... As pessoas precisam, o tribunal precisa entender que quando você vai para um concurso público, você vai para se submeter às regras do concurso, né? Podia ser 1 segundo, então, mas me parece irrazoável. E eu, baseado, inclusive, nessa situação que o desembargador Paulo trouxe aqui, de que o cronômetro ele foi controlado por uma pessoa e não ele foi eletronicamente ou acionado por computador, eu vou pedir ao desembargador Moacir, vou acompanhar o desembargador Paulo Chenot nessa situação. Presidente, eu também penso da mesma forma do desembargador Rotandano e vou acompanhar o desembargador Chenot. Então, eu pergunto aos 9 desembargadores, quem acompanha o relator? Alguém acompanha o relator? Então todos acompanharam o desembargador Chenot, salvo engano. Senhora presidente. Pois não. Eu peço a palavra apenas para dizer que eu acompanho o voto do desembargador Chenot, mas quero deixar claro que a motivação não é a questão da quantidade de segundos ser uma exigência demasiada, porque eu tenho muito receio quando há uma flexibilização de hoje acharmos que 1 segundo a mais não tem problema, ou 1 milésimo de segundo a mais não tem problema, daqui a pouco são 3, 5, e aí vira um critério extremamente subjetivo. A minha preocupação, e aí eu destaco o voto do desembargador Chenot, que foi muito feliz na questão do critério de falta de transparência. Ou seja, é importante que para uma avaliação desta natureza se tenha um método com transparência e eficácia, ou seja, que se fosse público a visão exata e não analógica
dos segundos, já que o que se propunha era uma análise onde a diferença de segundos poderia classificar ou desclassificar o candidato. Então, eu acompanho, mas o desembargador Chenot, a divergência, mas apenas deixo claro que a motivação é essa, para que depois, em outros processos em que se tem uma medição eletrônica, não se venha arguir que por alguns poucos segundos se pode aproximar, e aí vai ficar um critério muito objetivo de quantos segundos mereceria essa aproximação. Então, com essa justificativa, senhora presidente, eu acompanho a divergência. Eu acrescento também essa situação que eu não tinha me alertado muito, mas considero também irrazoável, mas aliada a isso, a esse argumento do desembargador Maurício, que é de extremamente importância. Porque daqui para frente, aliás, porque nós conhecemos muito bem as histórias dos precedentes dessa sessão de direito público que são aplicados reiteradamente em situações que às vezes não têm absolutamente nada a ver com outro processo. Então, o desembargador Maurício tem razão. E eu abraço também esse reparo feito pelo desembargador Maurício. Presidente, só para acrescentar, desembargador Maurício, desembargador Rotandano tem plena razão. Inclusive, no meu voto, eu justifico também que foi feito por um único fiscal e de maneira mecânica, e não de outra forma. E por isso foi exatamente que eu entendi como ser razoável o tempo aferido, por falta exatamente de precisão. Exato, melhor.